Pessoal, todos estão me ouvindo bem? Eu tô. Eu tô, professor. Beleza. Eu vou compartilhar aqui a tela. Todos estão vendo a tela aí que eu estou compartilhando? Sim. Estou, professor, estou. Beleza. Então, pessoal, hoje é boa noite novamente. Boa noite. Então, hoje nós vamos fazer aqui uma rápida explanação do que é, assim, a eletrônica de potência, tá? Então, vai ser o fundamento. Na próxima aula a gente vai fazer a prova, mas a gente não vai incluir esse assunto aí de transistores devido ao tempo, né? A gente vai fazer baseado só em diodos, a primeira prova. Tá bom? Vai Tá ser na certo. próxima quinta-feira, tá certo? Professor, só não tinha como esperar um pouquinho não, mais não, para entrar mais gente. Oi, Eu falei, se o senhor não tinha como esperar mais uns 10 minutos, 15, para o pessoal restante, o pessoal entrar. Que eu acho que tá faltando gente, não? Só deve ter o quê? Umas tá, 9 pessoas. tá faltando, né? Mas o pessoal chega depois, né? Aqui vai ficar gravado. Eu vou depois compartilhar aqui, e aí depois vai ficar gravada essa aula, tá certo? Ah, tá certo, tá certo. Aqui o objetivo é ser rápido aqui. Demorar uns 20 minutos. 20 a 25 minutos aqui. Tá certo. Então, o que acontece? É, Na eletrônica de potência, como é a disciplina, né? Eletrônica analógica e potência. Então, nós temos o que nós chamamos de chaves eletrônicas, tá? Então, as chaves eletrônicas, elas são dispositivos que são fundamentais no circuito eletrônico que tem o objetivo de fazer o fluxo de corrente fluir ou interromper o fluxo. Então, a chave, assim como o interruptor da nossa casa, tem o objetivo de fazer o seccionamento, né, ali da corrente elétrica para acender ou no seccionamento da corrente elétrica para apagar a lâmpada ou o fornecimento, né, ali, né, o fechamento do circuito para ligar a lâmpada. As chaves eletrônicas, ela tem o objetivo, basicamente, na eletrônica de potência, de, por meio dessa alternância das chaves abertas ou chaves fechadas, você vai fazer o controle de diversas é, funcionalidades do seu circuito. Você vai controlar potência, vai controlar tensão, vai controlar corrente, você vai controlar uma série de fatores devido ao fato que muitos componentes eletrônicos eles possuem tensões nominais diferentes entre si dentro do mesmo circuito, porém a fonte de alimentação é a mesma. Então, quando você alimenta o circuito, por exemplo, você está alimentando com a fonte de tensão que tem ali uma tensão nominal, por exemplo, tensão alternada, 220. Ou se for tensão contínua, por exemplo, né? É um valor fixo de tensão. E como é que você vai distribuir para diversos componentes do circuito ali vários níveis de tensão se a fonte de tensão original é a mesma, né? Como é que você vai fornecer 3,3 volts, 5,5 volts, 9 volts para vários componentes do circuito se a sua bateria tem a mesma tensão? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Então, basicamente, esse é o grande objetivo da chave eletrônica. Você tem vários componentes eletrônicos que funcionam com é, tensões diferentes e eles precisam ser alimentados com tensões diferentes, porém com a mesma fonte de tensão do circuito. Tá? Então, assim, isso é o básico da chave eletrônica. Claro que tem mais, né? E aí, por exemplo, vocês estão vendo aqui na imagem, né? Isso aqui são vários tipos de chave eletrônica, né? Tem o diodo, tem
o MOSFET, tem o SCR, tem o TRIAC, e a gente vai ver, claro que com viés nessa disciplina é um pouco mais prático também, tá? Então, lembrando, ó, uma chave ela possui dois estados. Ela possui um estado aberto, né, que nós chamamos de desligado, aqui é um circuito aberto, ou um estado fechado, né, um curto-circuito, ou seja, um estado ligado. Então, basicamente, essa aqui é a simbologia, tá? Tá igual uma válvula de água, uma torneira, um registro, né, que você abre ou fecha, né? Abre ou fecha. Então, basicamente, esse é, essa é a comparação, tá bom? Tem alguns componentes aqui que basicamente são, vamos dizer assim, são características muito aprofundadas que eu é, não vou aqui detalhar, tá bom? Mas, deixa eu ver aqui o que é que estão falando aqui. Não é possível participar dessa videochamada. Ué, tem gente querendo participar aí, né? Da videochamada. Bom, aqui ainda não chegou nenhum convite. Aqui não chegou nenhum convite ainda. Ah, Ele deve estar beleza. tentando entrar com a conta da escola, professor. Eu já vi aqui. Bom, pronto, ele entrou agora aqui. Pronto, então assim, ó, existem três tipos de chaves eletrônicos aí que nós vamos estudar ao longo do curso, tá? Os diodos, que nós estudamos já aqui na primeira unidade, né? Vamos fazer a prova na semana que vem. Tiristores e transistores, tá bom? Nós vamos estudar aqui um pouco de transistores, ou seja, nós vamos fazer umas continhas básicas aí de transistores. E a parte de tiristor, eu vou tentar trazer algo bem mais prático, tá? Porque aí já fica algo um pouco mais aprofundado. Nessa parte de transistores, nós vamos ver a parte de amplificadores, né? Vamos ver também a parte de chave digital. Ele pode funcionar como uma chave digital ou pode funcionar como amplificador, né? Então existem vários sensores, por exemplo, que fornecem uma corrente e uma tensão muito pequena. E isso dificulta muito a leitura por um dispositivo eletrônico, por exemplo, como um microcontrolador ou um microprocessador. E aí, para resolver isso, você precisa amplificar esse sinal. Ou seja, o sinal ali que está na faixa de milivolts, não é? Então, só para vocês terem uma ideia, na entrada analógica do Arduino, ele lê, no mínimo ali, com o conversor analógico digital, de 10 bits, ou seja, ele pode ter até 1024 divisões, e a tensão de referência é 5 volts. Ele pode ter ali uma tensão mínima de leitura de 4,8 milivolts. É a resolução mínima do Arduino, 4,8 milivolts da entrada analógica. Então, se você tiver um sensor, por exemplo, que forneça no sinal de saída 1 milivolts, o Arduino ele não vai ser capaz de ler. Você precisa amplificar esse sinal de 1 milivolts para, no mínimo, 4,8 milivolts. Então, aí é que existe, né? Aí é que nós podemos ver a grande vantagem de utilizar amplificadores nos circuitos eletrônicos. E aí vem a pergunta, por que os sensores, por exemplo, fornecem sinais tão pequenos? Porque, normalmente, principalmente projetos, por exemplo, que está em alta agora de internet das coisas, você possui ali um requisito, uma premissa de baixo consumo de energia, que a gente já falou várias vezes na nossa sala, nas aulas, né? Com o ESP32 LoRa, por exemplo. Mas para consumir baixa energia, você vai trabalhar com níveis extremamente baixos de tensão na faixa de milho ou até mesmo de microvolts e baixos níveis de corrente na faixa de milho ou até microampere, tá bom? Então os transistores eles são muito, muito, mas muito importantes porque você vai ter aqui essa função. Os tiristores ele tem também o seu papel na eletrônica de potência, tá? Você consegue fazer, por exemplo,
conversão de sinal de corrente contínua em corrente alternada, também você consegue fazer o contrário. Você consegue fazer o disparo de chave automático a depender de uma corrente que circula no circuito e atinja um determinado nível, né? Ou seja, isso tudo sem programação. Você pode fazer com que a chave, por exemplo, um SCR, que é um, um diodo, né? É um circuito, né? Disparado ali por corrente, né? Então ele tem ali um terminal, um gateway aqui, que quando a corrente atingir um determinado limiar, ele vai abrir ou fechar, tá bom? Então, assim, é muito importante aqui entender a função aqui dos diodos, dos tiristores, dos transistores, porque muitas das funções que são utilizadas no circuito, elas são, na verdade, executadas até mesmo sem programação, utilizando diodos, tiristores e transistores, tá? Então aqui, diodo, é o que nós estudamos, tá? O diodo é a chave eletrônica mais simples. O seu estado ligado e desligado não pode ser controlado, pois são determinados pelas tensões e correntes do circuito, tá? Então, o que é que acontece? O, o diodo, ele funciona como uma válvula de retenção. E eu já expliquei no início da disciplina como funciona, né? Basicamente aí um diodo, uma válvula de retenção. A válvula de retenção você conecta na encanação, na tubulação de água, e você não tem nenhuma ação sobre aquela válvula de retenção. Ou seja, quem vai determinar se a válvula vai estar aberta ou vai estar fechada é o fluxo de água. Especificamente falando, é o sentido desse fluxo, tá? Então, quando você quer garantir que o fluxo de água vá em uma direção apenas, você utiliza uma válvula de retenção. Exemplos práticos. Uma válvula de pé de poço, né? A bomba que ali precisa trabalhar escorvada, ou seja, com a voluta cheia d'água, a partir do momento que ela para de funcionar, a água ela não pode retornar ao poço, ao ponto de deixar tanto a voluta quanto a tubulação de sucção sem água. Por quê? Porque você vai ter entrada de ar, e a entrada de ar é um dos maiores inimigos em uma tubulação e o maior inimigo de uma bomba. Por quê? Porque o ar ele vai fazer a bomba passar por um processo indesejável de cavitação. E aí a voluta ali da válvula, da bomba, vai sofrer um desgaste excessivo. Então veja como é importante aquela válvula ali, que vai bloquear, vai impedir que a tubulação de sucção e a voluta da bomba seja esvaziada, ou seja, tenha entrada de ar. O diodo não é diferente. O diodo, ele protege, assim como a válvula de pé de poço protege a bomba, o diodo é uma chave eletrônica que protege o circuito em algumas ocasiões. E essa proteção ela se dá por meios, né? Esse estado ligado ou desligado se dá por meios de tensões e de corrente. Essa questão de proteção é uma das funções. Sendo que em sala de aula eu mostrei que além da função de proteção, ele pode funcionar como um retificador, não é? Ou seja, transformando, por exemplo, uma tensão alternada em uma tensão contínua. Se for um retificador de meia ou de onda completa, ele vai fazer com que a onda ela tenha apenas semiciclos, tenha apenas ciclos positivos, né? Então você elimina os ciclos negativos ali de tensão, tá? E tem várias funções que o diodo tem, né? Ele pode atuar com diversos objetivos dentro do circuito. Mas o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, que você não aperta um botão para ligar um diodo. Você não tem nenhuma ação. Quem vai determinar se o diodo está conduzido ou não é o próprio circuito, é a própria
tensão e corrente do circuito que está circulando no diodo. Especificamente aqui, se for um diodo de silício, ele precisa ser polarizado de forma direta com, no mínimo, 0,7 volts. Se for um diodo de germânio, ele precisa de pelo menos 0,3 volts para vencer ali a região de depleção e conduzir, tá bom? Isso é o diodo. Aqui são, como eu falei, coisas mais específicas, tá? Lembrando que eu estou utilizando isso aqui apenas para embasar aqui a nossa disciplina de eletrônica analógica e de potência, tá? Eu também aqui, mostrando aqui o meu canal aqui do YouTube, se você quiser, né, se vocês quiserem ver aqui algo mais específico, né, essas aulas gravadas, tá aqui, essas aulas gravadas aqui, ó, tá aqui do lado direito, ó. Chaves eletrônicas, por exemplo, ó. Então, se você quiser, poxa, eu quero entender o conceito da eletrônica de potência, tá aqui, né? Tem 5 vídeos, né? A gente depois vai fazer mais, mas isso aqui Já é imagino uma basicamente seguindo plataforma a como didática do livro, algo mais aprofundado, tá? Que eu não vou me aprofundar tanto quanto nessa playlist aqui. Mas, se você quiser se aprofundar, tá aí a dica. Tiristores. Então, a gente falou sobre diodo, né? Agora vamos falar sobre os tiristores. Os tiristores, a definição são chaves eletrônicas utilizadas em alguns circuitos nos quais necessita controlar o estado ligado. Então, quando você quer ter o controle, veja que no diodo você não tem controle, ó. Ó, não pode ser controlado. No diodo você não controla. Você coloca o diodo lá e você não tem nenhuma ação sobre o estado dele, se ele vai estar ligado ou desligado, a não ser na concepção do projeto. No tiristor, você você consegue fazer o controle aqui, tá? Do estado ligado. Então você consegue dizer o momento que ele vai ligar. E como é que isso funciona? Ele funciona porque, antes de ir para o tipo, deixa eu falar aqui. Ele funciona porque, além de ter 2 terminais, né, ele tem um terceiro terminal que você vai, basicamente, dar o disparo, né, que é um gatilho. Então, quando se fala em tiristor, essa palavra é muito comum. Então, é o gateway, é o gate, é o gatilho ali que você vai ter para fazer o controle do estado ligado e, em caso de outros tiristores, em caso de outros componentes do estado ligado ou desligado. Então, existem alguns tipos de tiristores que nós vamos ver, como o SCR, que é o diodo controlador de silício, o TRIAC, o tiristor controlado por MOS, MST, não, MCT, MST não, MCT, e o tiristor desligado pela porta. A gente aqui vai focar aqui basicamente em 3, no SCR, no TRIAC e no MOSFET, que acabou não ficando aqui mais, deixa eu ver se está aqui, não está aqui, mas nós vamos falar de 3, que é o SCR, o TRIAC e o MOSFET. Nos exercícios, tá, na sala de aula, vocês vão ver aí basicamente o que a gente vai focar. O que é que vocês precisam de entender de característica dos tiristores? Eles possuem quase sempre 3 terminais. Segundo, conduzem correntes de valores elevados e bloqueiam valores altos de tensão para aplicações de alta potência. Então, por exemplo, uma das grandes vantagens dos tiristores é que você consegue fazer controle de valores altos de tensão, de potência, né? Então, isso é muito, muito utilizado, né? Muito utilizado os tiristores, por exemplo, em transmissão de energia elétrica, em subestações, onde você tem várias conversões ali entre vários níveis de tensão. Então, por exemplo, se você pegar uma energia, um sinal elétrico, né? As redes, as linhas de transmissão elétrica, que é transmitida por diversos estados do Brasil, eles ali, dependendo do projeto, as linhas trabalham em tensões diferentes, a depender do objetivo, a depender da cidade, a depender da subestação, a depender do custo-benefício, enfim. E existem centrais onde você tem essa conversão.
de tensões altas, por exemplo, altas tensões, para valores de tensão, por exemplo, que vai distribuir energia elétrica para uma cidade. Então, assim, para um determinado bairro. Então, assim, os tiristores ele tem um, uma importância muito grande. Mas, não só se tratando nessa questão de transmissão de energia elétrica. No próprio circuito eletrônico, né, se nós pegarmos, por exemplo, no nosso celular, se pegarmos, por exemplo, nos dispositivos eletrônicos, nas televisões, enfim, todos os dispositivos, computadores, notebooks, eles possuem, os tiristores, eles possuem ali a parte de potência bem projetada, tá certo? Então, assim, não importa se você está trabalhando com baixa tensão ou alta tensão, a eletrônica de potência ela se aplica. O que vai modificar são é, as dimensões dos componentes eletrônicos, a capacidade de corrente, de tensão, a potência, né? Então, por exemplo, tem tiristor que você pega na mão e tem tiristor que é carregado por um carro, que ele é muito grande, né? Então, por quê? Porque dependendo de onde ele vai trabalhar, ele vai precisar ter uma potência grande. Isso vai refletir na dimensão dele, tá certo? Então aqui tem essa serra, então aqui eu vou mostrar só o símbolo. Veja, o SCR ele tem uma característica semelhante ao diodo, né? Ó, um anodo, o catodo, mas tem o terceiro terminal aqui, que é o gatilho. Então, ó, para o SCR conduzir é necessário uma corrente no gatilho e a tensão anodo catodo ser positiva. Então você precisa que ele esteja polarizado de forma direta, da mesma forma que você precisa que o diodo seja polarizado de forma direta. Todavia, para que ele conduza, você precisa o quê? De uma corrente mínima, né? Que a gente chama aqui, ó. Você, após o início da condução, a corrente no gatilho não é mais necessária. Então você precisa de um gatilho, né? Aqui para ele conduzir. Então é você quem determina o momento da condução. Então veja que legal. O diodo você coloca no circuito e você não tem o controle. O SCR você tem o controle. Então, esse gatilho aqui, você aqui consegue determinar o momento em que o SCR vai conduzir e também ele vai conduzir apenas se tiver polarizado de forma direta, tá? Então, falando de forma grosseira, ele é como se fosse um diodo melhorado, tá? É um diodo que pode ser controlado, tá bom? Então, aqui, ó, o SCR continuará a conduzir enquanto a corrente no anodo permanecer positiva e acima de um valor mínimo chamado de nível de manutenção, tá? Então, assim, é muito importante vocês entenderem que existem vários dispositivos de proteção que eles têm esse princípio aqui, tá? Que eles trabalham, é, que eles trabalham aqui. Deixa eu parar. Tem vários dispositivos que ele trabalha com esse princípio aqui, com o princípio da proteção dos equipamentos mediante um gatilho, tá? Então, por exemplo, esse gatilho aqui ele pode representar uma ameaça, pode representar uma fuga de corrente, ou pode representar alguém que apertou um botão, pode representar várias coisas, tá? Depende do circuito que ele está ligado. Aqui a gente não vai ver, o triac a gente vai ver aqui. O triac ele é bem interessante, por quê? Porque ele conduz em ambos os sentidos. Então aqui está o símbolo dele. É como se ele tivesse dois SCR, SCR isso. E ó, eles são utilizados muito em controle de luminosidade, como o dimmer, por exemplo, né? Então, o dimmer, não sei se vocês já viram aqueles interruptores que fazem o controle da luminosidade, ele tem um dimmer, né? E como é que funciona? Não é um potenciômetro simples, porque o dimmer ele está trabalhando com tensão e corrente alternada, né? Então você possui aqui um circuito feito para isso. Então você tem aqui o triac que faz esse controle, tá?
Aqui o triac. Isso, aqui tem os tipos de transistores, que eu queria falar também, que é o MOSFET, aqui é o MOSFET. Tem os outros BJT que nós vamos estudar, o principal, que nós vamos estudar aí, fazendo os nossos exercícios, o MOSFET, e se der tempo a gente vê esse GBT aqui, tá? O MOSFET, ele é bem interessante porque ele consegue operar em regiões de alta frequência, tá? Então, ele vai ser bem interessante em várias aplicações, tá? Então aqui está o símbolo dele, ó, do MOSFET. Ele também tem um gateway, né, uma porta. É um dispositivo controlado por tensão. Então o SCR ele é controlado por corrente e o MOSFET ele é controlado por tensão, tá? Aqui está o BJT, que é o transistor que nós vamos estudar aí na segunda unidade, que é um dispositivo controlado por corrente. Uma corrente suficiente na base que o leva o BJ saturação. Saturação quer dizer ligar o transistor, ou seja, é como se ele fosse conduzir. Na verdade, ele vai conduzir se estiver em saturação, e se ele estiver em corte, ele não conduz. Então, basicamente, esse é o princípio, tá? Então, aqui está o símbolo dele, aqui é a base, que é o emissor, tem essa setinha aqui, esse símbolo, e aqui em cima é o coletor, tá? Aqui está o GBT. Lembrando que tudo isso está aqui, ó. Tá naquela playlist que eu mostrei aqui, tá? Se vocês quiserem ver, aí depois vocês podem olhar com calma aqui. Aqui tem um pequeno resumo, né? Que eu fiz. Isso aqui também está aqui nessas aulas, tá bom? Se você quiser ter uma visão geral, a gente falou tanta coisa, mas se você quiser ter uma visão geral, basicamente tá aqui, tá? Por exemplo, o diodo você não consegue controlar. O SR você consegue controlar o estado ligado, desligado não. E aqui você tem aqui, ó, para cada componente que você consegue fazer, se você consegue controlar o estado ligado ou o estado desligado dele, tá? Então, assim, isso foi uma visão geral aqui das chaves, né? A visão teórica, né? A gente vai estar trazendo a semelhança que nós fizemos com o diodo, exemplos práticos para que vocês possam entender, tá certo? Eu sei que foi muita coisa que eu falei, foi muita informação, mas vocês têm alguma dúvida em específico? Alguém tem alguma dúvida? Professor, Gabriel, Felipe, eu abri o o João microfone para Maria, tá falar. tudo certo aí? Por aqui tá tudo certo, entendi. Isso, tá na playlist, o Jefferson Paetano, tá aqui, ó. Só É pode a só aula colocar depois 4. o link, professor. É a aula 4 aqui, na playlist. O senhor depois Na pode colocar playlist lá no aqui. grupo para o pessoal que não veio, por favor. Vou colocar aqui. A aula de hoje também vai estar lá, tá? Tá aqui. Obrigado, professor. Aí assiste para ter uma visão geral, assiste essas aulas, essas 5 aulas, tá? A playlist acessa por aqui que você vai ter acesso, tá? E essa aula agora, ela está sendo gravada, tá bom? Beleza? Pronto, então por hoje é só, tá? Na próxima aula é prova. Nós vamos ter a nossa prova baseada em diodo. Então, assim, é o que a gente estudou no caderno. Então, dá uma olhada no caderno, nos exercícios, e vai ser baseado nos exercícios da gente que a gente fez em sala de aula. E de hoje é 15, que deixa eu ver qual é a data. De hoje é 15, hoje é 28. Dia 12 de maio, nós começamos essa parte de transistores, tá bom? Dia 5 é prova, dia 12 a gente começa a segunda unidade. Beleza? Vai poder consultar o caderno, professor? Sim, vai sim. Beleza. Beleza? Alguém mais tem alguma consideração, alguma observação? Professor, Professor, eu queria saber com desculpa, relação a esse acesso dessas